Antes da história começar, por favor, escrevam nos comentários de quais regiões vocês estão assistindo a este vídeo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação possa crescer cada vez mais e apresentar histórias ainda mais interessantes. O aroma suculento da carne grelhada na frigideira quente preenchia todo o ambiente. Uma fumaça fina subia, trazendo o cheiro da cebola refogada na manteiga, misturando-se com a pimenta preta e o molho de cogumelos que começava a engrossar. Para Anita, esse aroma era o cheiro da felicidade. Um sinal de que ela havia conseguido reconstruir um lar caloroso após uma grande tempestade ter levado sua primeira alegria. 3 anos se passaram desde que Daniel, seu primeiro marido, partiu para sempre, deixando-a com um filho pequeno que era o centro do seu mundo. Agora, nesta cozinha iluminada, ela sentia que sua vida estava completa novamente. Na sala de estar, Ricardo, o marido com quem se casara há 6 meses, estava sentado relaxado no sofá. O som da televisão ecoava baixo, mas Anita sabia que Ricardo não estava realmente assistindo. O homem ocasionalmente olhava em direção à cozinha, sorria e lançava um elogio. "O cheiro está maravilhoso, querida. Mal posso esperar", dissera ele alguns minutos atrás. Anita retribuiu com um sorriso sincero. Ricardo era a resposta às suas orações. Ele era bom, paciente e, o mais importante, amava muito Tiago, o filho dela. Anita virou o filé na frigideira com cuidado, garantindo que o ponto estivesse perfeito, exatamente como Ricardo gostava. Ela montou 2 pratos com dedicação, colocando um purê de batatas macio de um lado e vagem refogada do outro. Tudo parecia normal, tudo parecia em paz. Ela olhou para o relógio na parede, que marcava 7 da noite. Esta era a rotina que ela amava, um ritual simples que lhe dava uma sensação de segurança. Em seu quarto, Tiago, seu filho de 7 anos, certamente estava entretido com seus blocos de montar. Anita era grata por Tiago ter aceitado Ricardo tão bem. Embora às vezes ainda fosse quieto, o menino nunca demonstrou rejeição. Após colocar os 2 pratos de filé na mesa de jantar, Anita ia chamar Ricardo, quando sentiu um pequeno puxão na barra do seu vestido de casa. Ela olhou para baixo e encontrou Tiago parado ali. No entanto, não era o Tiago que ela costumava ver. O rosto do filho estava pálido como papel. Seus olhos, que normalmente brilhavam com inocência, agora estavam arregalados de medo. Seus lábios tremiam, como se quisessem dizer algo que estava preso na garganta. Suas mãos pequenas, que agarravam o vestido de Anita, estavam frias e trêmulas. "Tiago, o que foi, querido? Você está doente?" Anita se ajoelhou, nivelando sua altura com a do filho. Ela encostou as costas da mão na testa de Tiago, verificando sua temperatura. Não estava quente, mas aquele olhar, um olhar que ela via pela primeira vez na vida, enviou um calafrio por sua espinha. Não era o olhar de uma criança doente ou manhosa. Era o olhar de puro terror. Tiago balançou a cabeça rapidamente. Ele lançou um olhar furtivo em direção à sala, onde Ricardo ainda estava sentado de costas para eles, e voltou a encarar a mãe. Ele aproximou o rosto do ouvido de Anita. Sua respiração estava curta e ofegante. A voz que saiu de seus lábios era apenas um sussurro fraco e rouco, mas cada palavra perfurou diretamente o coração de Anita. "Mamãe está em perigo", sussurrou Tiago. Sua voz tremia violentamente. "Vamos embora daqui, agora. Por favor, mamãe, acredita em mim." O mundo de Anita pareceu parar de girar. O aroma da comida, que antes parecia acolhedor,
Agora parecia sufocante. O som da televisão na sala soava como um ruído estranho. Ela encarou o rosto do filho, tentando encontrar algum traço de mentira ou imaginação infantil. Não havia nada. O que havia era apenas um apelo tão real e urgente. Anita tentou sorrir, embora os músculos do seu rosto estivessem rígidos. Querido, do que está falando? Que perigo! Só estamos nós três aqui. Acredita em mim, mamãe, repetiu Tiago, apertando o vestido com mais força. Lágrimas começaram a se acumular em seus olhos, tornando seu olhar de medo ainda mais claro. Temos que ir embora antes que o papai Ricardo chame a mamãe para comer. O coração de Anita batia forte. Papai Ricardo? O perigo vinha de seu próprio marido? Parecia impossível. Ricardo, o homem gentil que sempre lhe trazia flores, que lia histórias para Tiago antes de dormir, que nunca sequer levantou a voz. Anita olhou para a sala. Ricardo estava rindo baixo, assistindo a um programa de comédia na televisão. Suas costas pareciam tão relaxadas, sem esconder ameaça alguma. Como aquele homem poderia ser perigoso? Tiago, talvez você tenha visto errado ou ouvido errado. Anita tentou acalmá-lo, mais para si mesma do que para o filho. Sua lógica rejeitava aquilo completamente. Isso devia ser apenas o ciúme de uma criança que ainda não estava totalmente disposta a compartilhar o carinho da mãe. Talvez ele se sentisse ameaçado pela presença de Ricardo. Talvez esse fosse o ápice. No entanto, os olhos de Tiago pareciam gritar. O menino balançou a cabeça novamente, com mais força. Não, mamãe, eu não estou errado. Eu imploro, mamãe, só desta vez, acredita em mim. Depois eu conto tudo, mas temos que ir agora, por favor. Anita estava em uma encruzilhada impossível. De um lado, havia seu senso comum, sua experiência de 6 meses construindo um lar maravilhoso com Ricardo. Aquele homem era seu pilar de força, o curador de suas feridas. Acusá-lo de ser perigoso parecia uma traição louca. Do outro lado estava seu filho, sua carne e sangue, a única herança preciosa de Daniel. Uma criança que nunca mentira para ela, cujo olhar agora transmitia um medo tão puro que a fazia sentir náuseas. Ela se lembrou da promessa que fizera ao falecido Daniel em seus últimos momentos. Cuide do nosso campeão, Anita. Proteja-o. Fora o pedido de seu marido. O instinto materno gritou dentro dela. Aquele instinto não precisava de lógica, não precisava de provas. Aquele instinto apenas sentia a vibração de perigo vinda do pânico de seu filho. Ela olhou profundamente para Tiago, buscando uma decisão ali, e a encontrou. Ela nunca conseguiria se perdoar se ignorasse aquele apelo e algo ruim acontecesse. Mesmo que estivesse errada, o risco era grande demais. Com uma respiração profunda, Anita tomou uma decisão. Ela sentiu para Tiago. Tudo bem, querido. Mamãe acredita em você. Não tenha medo. Mamãe está aqui. Ela pôde ver um pouco de alívio nos olhos de Tiago, embora o medo ainda dominasse. Anita levantou-se. Seu cérebro trabalhava rápido, em busca do motivo mais plausível para sair repentinamente na hora do jantar. Ela precisava manter a calma. Não podia demonstrar o menor pânico diante de Ricardo. Enquanto ajeitava o vestido, Anita caminhou da cozinha para a sala. Sentia como se o coração fosse pular para fora do peito. Cada passo era pesado. Ela forçou um sorriso leve no rosto. Ricardo! Chamou ela, com a voz que tentou fazer soar normal. Ricardo virou-se.
e seu sorriso se abriu imediatamente. Sim, querida, já está pronto? Estou com muita fome. Desculpe, Ricardo, acabei de receber um telefonema da minha irmã. Nossa mãe teve outra crise súbita de falta de ar e foi levada para o hospital agora. Eu preciso ir para lá imediatamente, disse Anita. A mentira fluiu naturalmente de sua boca. Ela agradeceu mentalmente pelo fato de sua mãe realmente ter um histórico de asma, o que tornava a desculpa convincente. A expressão de Ricardo mudou instantaneamente para preocupação. Meu Deus! Então deixa que eu te levo! Vamos juntos! Ricardo levantou-se do sofá, fazendo menção de pegar as chaves do carro. Não! Rebateu Anita rápido demais, corrigindo-se em seguida. Quero dizer, não precisa, Ricardo. Você deve estar cansado do trabalho. Eu vou com o Tiago. Além disso, o jantar está pronto, seria uma pena desperdiçar. Eu te aviso qualquer novidade de lá. Ricardo a encarou por um instante. Havia um brilho estranho em seus olhos que Anita não conseguia ler. No entanto, uma fração de segundo depois, aquele brilho sumiu, substituído novamente por um rosto compreensivo. Tem certeza de que ficará bem sozinha? Tudo bem, então. Vá com cuidado e me ligue se precisar de qualquer coisa. Ricardo se aproximou e beijou a testa de Anita. Aquele beijo que normalmente era quente, agora parecia frio contra sua pele. Anita apenas assentiu, virou-se e imediatamente pegou a mão de Tiago, que estava escondido atrás dela. Vamos, filho. Vamos indo. Ela pegou sua bolsa, colocou a carteira e o celular com movimentos rápidos. Não ousou olhar para trás. Não queria ver a mesa de jantar com os 2 pratos de filé ainda fumegantes. Uma cena de um jantar perfeito que, possivelmente, era uma armadilha mortal. Segurando a mão de Tiago, que ainda estava fria, Anita caminhou para fora pela porta da frente, deixando a casa que ela pensava ser seu pequeno paraíso, em direção à incerteza da noite escura. Ao fechar a porta do carro, ela pôde ver pelo retrovisor Ricardo parado na soleira da porta, acenando com o mesmo sorriso de sempre. No entanto, aos olhos de Anita, aquele sorriso parecia um esgar horripilante. As luzes da rua passavam rápido, tornando-se faixas de luz borradas na escuridão da noite. Anita segurava o volante com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Seu coração ainda batia acelerado, bombeando adrenalina e medo por todo o corpo. Ela olhava constantemente pelo retrovisor, metade esperando e metade temendo que algum carro as estivesse seguindo. Nada. A rua atrás deles parecia normal, cheia de outros motoristas ocupados com seus destinos. No entanto, a sensação de segurança não vinha. O ar dentro do carro parecia pesado e sufocante. No banco de trás, Tiago permanecia em silêncio. O menino estava encostado na janela, observando a paisagem da cidade passar sem interesse. Não havia mais tremores de pânico em seu corpo, mas seu silêncio era ainda mais assustador. Anita sabia que precisava perguntar, precisava de uma explicação. Ela arriscara tudo naquela noite, baseada apenas em um sussurro e no olhar do filho. Precisava saber o que transformara seu filho alegre em uma criança dominada pelo terror. Após dirigir sem destino por quase 20 minutos, Anita entrou no estacionamento de um supermercado, que já estava um pouco vazio. Escolheu um local menos iluminado, longe da entrada principal. Desligou o motor e, quando o silêncio total os envolveu, quebrado apenas por sua própria respiração irregular, Anita soltou o cinto de segurança e virou o corpo para trás. Encarou Tiago com o olhar mais doce possível,
para não assustá-lo mais. Querido, chamou baixinho, agora estamos seguros. Pode contar para a mamãe o que realmente aconteceu em casa? Devagar, não tem problema. Tiago levantou a cabeça. Sob a luz fraca do estacionamento, Anita pôde ver os rastros de lágrimas já secas em suas bochechas. O menino engoliu seco com dificuldade, como se houvesse um peso enorme em sua garganta. Antes, o Tiago foi pegar água na cozinha. Começou ele com a voz baixa e rouca. Quando passei pelo escritório do papai Ricardo, a porta estava um pouco aberta. O papai estava no telefone. No começo eu não liguei. Continuei indo para a cozinha. Mas um nome que eu conheço muito bem me fez parar. O nome do papai dele. O Tiago ouviu o papai Ricardo falar o nome do papai Daniel. Então, a curiosidade me fez voltar alguns passos e ficar perto da porta, ouvindo pela fresta. O papai Ricardo estava rindo, mamãe, disse Tiago, e o tremor voltou à sua voz. Ele disse no telefone: aquela mulher boba acredita totalmente em mim. Ela não sabe que toda a herança deixada pelo Daniel logo será nossa. Cada palavra dita por Tiago parecia um tapa forte em Anita. Mulher boba. Então era assim que Ricardo a via o tempo todo. Ela sentiu náuseas. Depois disso, Tiago continuou, com os olhos fixos em Anita, como se quisesse garantir que a mãe estivesse ouvindo de verdade. Ele disse: tenha paciência, tudo vai terminar depois do jantar de hoje. Já preparei um sedativo de alta dosagem para ela. Assim que ela desmaiar, podemos forçá-la a assinar os documentos de transferência de bens. A respiração de Anita ficou presa na garganta. Sedativo de alta dosagem. Transferência de bens. Então não era apenas imaginação. Era um plano cruel que havia sido meticulosamente traçado. Um plano para roubar todo o patrimônio de Daniel, bens que deveriam garantir o futuro de Tiago. O homem com quem ela dormia todas as noites, a quem servia de todo o coração, estava planejando sua ruína debaixo do próprio teto. O Tiago ficou com muito medo, mamãe. O choro de Tiago começou a desabar. O Tiago viu sozinho. Depois de desligar o telefone, o papai Ricardo foi para a cozinha. Ele abriu o armário, pegou o vidro de molho de pimenta preta que a mamãe ia usar para o filé. Então, ele tirou um frasco bem pequeno do bolso. Tinha um líquido transparente. Ele despejou o líquido no vidro de molho e balançou para misturar. Depois disso, ele colocou o molho de volta na mesa, exatamente onde a mamãe tinha deixado. Anita fechou os olhos com força. A imagem passou nitidamente por sua mente. O frasco de molho de pimenta preta em cima do balcão da cozinha, esperando para ser servido sobre o filé que ela preparara com tanto amor. O filé que seria o instrumento para dopá-la. Um frio horrível percorreu seus pés até a cabeça. Ela poderia estar caída e inconsciente agora, enquanto Ricardo e seus cúmplices saqueavam sua vida. Ela abriu os olhos novamente e encarou o filho, seu pequeno herói. Uma criança tão pequena tivera que presenciar e ouvir algo tão terrível. Tivera que carregar o peso desse segredo sozinho, esperando o momento certo para alertar a mãe. O coração de Anita se partiu e, ao mesmo tempo, se encheu de uma gratidão transbordante. Depois disso, o Tiago correu para o quarto, fingiu que estava brincando. O Tiago esperou até a mamãe terminar de cozinhar e o papai Ricardo voltar para a sala. Só então o Tiago teve coragem de ir para a cozinha. Concluiu ele, soluçando.
Anita não conseguiu mais se conter. Ela se moveu para o banco de trás, puxando o corpinho do filho para seus braços. Abraçou-o com muita força, como se temesse que, se o soltasse, Tiago desapareceria. Obrigada, querido, obrigada, sussurrava repetidamente entre seus próprios soluços. Você salvou a mamãe. Você é o menino mais corajoso do mundo. Eles choraram juntos no silêncio do carro. Um choro de alívio, medo e raiva misturados. Depois de um tempo, o choro de Anita diminuiu, substituído por algo mais. Algo frio e duro. Raiva. Raiva da traição de Ricardo. Raiva de si mesma por ter sido tão cega e ingênua. E, acima de tudo, o instinto de uma mãe que faria qualquer coisa para proteger o filho. Ela desfez o abraço e encarou Tiago. Escute, querido. De agora em diante temos que ser fortes. A mamãe não vai deixar aquele homem mau nos machucar. Eu prometo. Seus pensamentos começaram a trabalhar. Eles não podiam continuar no carro. Precisavam de um lugar para se esconder. Não podia ir para a casa dos pais ou de outros parentes próximos. Ricardo certamente os procuraria lá primeiro. Ela precisava de algo inesperado. Alguém em quem pudesse confiar totalmente. De repente, um nome surgiu em sua mente. Rafaela, sua amiga desde a faculdade, que morava em um apartamento na periferia da cidade. Ricardo só encontrara Rafaela uma vez e provavelmente nunca pensaria em procurá-la lá. Com um novo destino, Anita voltou ao banco do motorista. O medo ainda estava lá, em seu estômago. No entanto, agora, aquele medo não a paralisava mais. O medo havia se transformado em combustível. Ela ligou o motor e o som do carro parecia sinalizar o início de uma batalha. Ela encarou a estrada à sua frente com um olhar afiado. Naquela noite, ela era uma fugitiva fugindo do marido. Mas ela jurou que a situação logo mudaria. Não fugiria para sempre. Ela lutaria. Por si mesma e especialmente por seu pequeno herói, que agora dormia no banco de trás devido à exaustão emocional. A luta para retomar suas vidas estava apenas começando. O apartamento de Rafaela ficava no 12º andar de um prédio alto nos arredores da cidade. O lugar era pequeno, tinha apenas um quarto. No entanto, pareceu o castelo mais seguro do mundo para Anita e Tiago naquela noite. Rafaela, sua amiga de espírito livre e sempre prática, não fez muitas perguntas. Ver o rosto pálido de Anita e Tiago tremendo foi o suficiente para ela. Ela apenas abraçou Anita com força, preparou um leite quente para Tiago e entregou seu quarto para os dois sem dizer uma palavra. A confiança incondicional da amiga foi uma gota de água no deserto de medo que Anita estava atravessando. Naquela noite, Anita não conseguiu dormir. Ela deitou ao lado de Tiago, que já estava em sono profundo, com a respiração calma. Anita acariciou o cabelo do filho. Seu coração estava cheio de uma mistura de amor, culpa e fúria. Deveria ter conseguido proteger Tiago de algo assim. Deveria ter sentido a maldade de Ricardo desde o início. Ela repassou cada memória sobre o marido. Cada palavra doce, cada toque gentil, cada sorriso caloroso, agora parecia uma máscara nojenta, cobrindo as intenções de um monstro por trás. Ela se sentia boba, ingênua e com muita raiva de si mesma. Na manhã seguinte, após garantir que Tiago tomara o café da manhã e que Rafaela saíra para o trabalho com a promessa de guardar o segredo, Anita decidiu fazer a coisa mais lógica. Ela precisava denunciar a polícia. Com o que restava de coragem, foi à delegacia mais próxima. O prédio parecia sólido e autoritário por fora, dando-lhe um pouco de esperança. No entanto,
Essa esperança sumiu rapidamente quando ela se sentou diante de um oficial que ouviu sua história com uma expressão neutra. Anita contou tudo detalhadamente, sobre o sussurro de Tiago, a confissão terrível ouvida, o frasco de molho de pimenta preta e o plano de roubo da herança de Daniel. Ela se esforçou ao máximo para que sua voz não tremesse, para que a história soasse clara e convincente. O oficial à sua frente batucava uma caneta na mesa. Dona Anita, disse ele em tom formal. Esta é uma acusação muito séria. Tentativa de homicídio premeditado e estelionato. Eu sei, senhor, por isso vim aqui, respondeu Anita rapidamente. E quais provas a senhora tem? Perguntou o oficial, encarando Anita fixamente. Anita hesitou por um momento. Meu filho que viu e ouviu diretamente. O oficial soltou um longo suspiro. Um pouco de frustração transpareceu em seu rosto. O filho da senhora tem 7 anos. Compreenda, Dona Anita, com todo o respeito, o testemunho de uma criança pequena, especialmente envolvendo um padrasto, muitas vezes não pode ser usado como base para uma investigação criminal. Muitos fatores podem influenciar, como ciúmes ou imaginação. Mas meu filho não mentiu. A voz de Anita subiu um pouco. Eu conheço meu filho, senhor. Ele estava morrendo de medo. Isso não é imaginação. Eu entendo a preocupação da senhora, disse o oficial novamente, o tom suavizando, como se estivesse acalmando alguém histérico. Mas tente pensar pelo nosso lado. O marido da senhora, o senhor Ricardo, tem antecedentes criminais? Já cometeu violência antes? Anita balançou a cabeça fracamente. Não, ele sempre foi bom. Pois bem, aí está o problema. De um lado temos um marido com boa reputação e do outro temos a história de uma criança de 7 anos. Sem provas físicas, como uma gravação de conversa, restos de substância no vidro de molho ou outra testemunha adulta, nossas mãos estão atadas. Isso seria apenas a palavra da senhora contra a do seu marido. O mundo de Anita pareceu desabar pela segunda vez. A barreira que ela esperava que fosse sua proteção revelou ser um espelho que refletia sua própria desesperança. A polícia não podia ajudá-la. O sistema jurídico não podia alcançá-la. Ela se sentiu pequena e impotente. O oficial sugeriu que Anita voltasse para casa e tentasse conversar calmamente com o marido, talvez com a mediação da família. Uma sugestão tão absurda que Anita quis rir e chorar ao mesmo tempo. Ela saiu da delegacia com um sentimento de vazio. Seu medo agora era redobrado, porque percebeu quão sozinha estava naquela luta. E Ricardo não ficou parado. Como se soubesse que Anita tentaria buscar ajuda, o homem lançou seu contra-ataque. O celular de Anita não parava de vibrar. Dezenas de chamadas não atendidas e uma enxurrada de mensagens de Ricardo, todas com o mesmo tom, cheias de uma falsa preocupação. Querida, onde você está? Estou muito preocupado. Por favor, atenda o telefone, Anita. Qualquer que seja o problema, podemos conversar. O Tiago está com você? Por favor, não me deixe louco assim. Anita ignorou tudo. No entanto, Ricardo era mais astuto. Ele começou a contatar as pessoas próximas a ela. Enquanto Anita voltava para o apartamento de Rafaela, sua mãe ligou. Anita, onde você está? Meu Deus, quase tive um ataque. A voz da mãe soava em pânico do outro lado. O Ricardo me ligou chorando. Disse que você saiu de casa ontem à noite sem motivo. Disse que ultimamente você tem andado distraída. Parece que sua depressão pela morte do Daniel voltou. Ele está com medo de que você faça alguma besteira. A língua de Anita ficou travada. Ricardo virara a situação com perfeição.
Ele usara o passado dela, sua dor mais profunda, como arma para atacá-la. Ricardo pintara uma imagem dela como uma esposa emocionalmente instável e se colocara como o marido paciente e sofredor. Mãe, nada disso é verdade. O Ricardo é mau. Mãe, ele... Anita tentou explicar. Sua voz soava em pânico e desespero. Ela contou tudo. No entanto, pôde sentir a hesitação no silêncio da mãe. A história soava louca, como o enredo de um filme de suspense barato, se comparado à imagem de Ricardo, que já era tão boa aos olhos de toda a família. Anita, se acalme, filha, disse a mãe, hesitante. Talvez você esteja apenas cansada. O Ricardo é um bom homem, ele te ama muito. Não pense coisas estranhas. Volte para casa. Tenha pena do seu marido e do seu filho. A ligação terminou com Anita tremendo para conter o choro. Até a própria mãe acreditava mais na encenação de Ricardo. Ele conseguira isolá-la do seu mundo. Agora, todos a veriam como uma mulher deprimida e paranoica. De volta ao apartamento de Rafaela, Anita sentou-se pensativa perto da janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Sentia-se presa em uma redoma de vidro. Podia ver o mundo exterior, mas ninguém conseguia ouvir seus gritos. Ricardo vencera o primeiro round. Ele destruíra sua credibilidade. Ela olhou para dentro da sala e viu Tiago desenhando na mesa. O menino tentava parecer alegre. Ocasionalmente olhava para a mãe como se quisesse garantir que ela estivesse bem. Ao ver aquele rosto, o rosto do seu pequeno herói, uma faísca de fogo voltou a acender dentro de Anita. O desespero desapareceu gradualmente, transformando-se em uma determinação fria e dura. Ela não se importava mais com o que a polícia dizia. Não se importava com o que sua família dizia. Eles não estavam lá. Eles não ouviram o que Tiago ouviu. Não viram o que Tiago viu. Ela não deixaria Ricardo vencer. Se o sistema não podia lhe dar justiça, então ela criaria sua própria justiça. Se ninguém acreditava nela, então ela apresentaria provas que ninguém poderia contestar. De repente, ela se lembrou de um nome. Alguém cuja vida era dedicada à ordem, fatos e evidências. Alguém que tinha uma dívida moral para proteger o legado de Daniel e o futuro de Tiago. Alguém que talvez a ouvisse sem preconceitos. Anita pegou o celular. Seus dedos percorreram a lista de contatos, passando pelos nomes da mãe, da irmã e das amigas. Parou em um nome que não contatava há muito tempo. Com uma respiração firme, apertou o botão de ligar. Alô, boa tarde. Poderia falar com o Dr. Heitor? Anita escolheu uma cafeteria antiga em um canto da cidade que raramente frequentava. O lugar era calmo, ocupado apenas por alguns idosos lendo jornais. O aroma de café e madeira velha era reconfortante. Ela sentou-se na mesa do fundo, aguardando a chegada da única pessoa que talvez pudesse ser sua aliada. Pouco depois, um homem de meia-idade, porte firme e cabelos grisalhos nas têmporas, entrou na cafeteria. Era o Dr. Heitor, o advogado que cuidara de todos os assuntos jurídicos da família de Daniel por anos. Seu rosto era sério, mas seu olhar era acolhedor. Dona Anita, cumprimentou Heitor com voz profunda e calma, estendendo a mão. Anita retribuiu, sentindo a força do aperto de mão daquele homem. Após pedirem o café, Anita não perdeu tempo. Com a voz que tentou manter estável, contou todo o ocorrido naquela noite, desde o sussurro de Tiago na cozinha até a rejeição na delegacia e a manipulação de Ricardo com sua família. Enquanto Anita falava, Heitor ouvia atentamente. Ele nunca interrompeu, não demonstrou surpresa ou dúvida, apenas a encarava,
absorvendo cada detalhe. Seus olhos afiados pareciam escanear a verdade em cada palavra dita. Quando Anita terminou, o silêncio envolveu a mesa por um instante. Anita prendeu a respiração, esperando o veredito do homem à sua frente. Será que ele também a acharia louca? Eu sempre senti que havia algo estranho com aquele homem, disse Heitor finalmente, quebrando o silêncio. Aquelas palavras foram a música mais doce que Anita ouvira nas últimas 24 horas. Desde o início do relacionamento de vocês, senti que a aparição dele foi perfeita demais, conveniente demais. Cheguei a fazer uma verificação simples de antecedentes no nome dele, mas o resultado foi nulo. Não havia registros criminais, mas também não havia rastro de carreira ou família clara. Tudo parecia ter sido criado recentemente. Meu instinto dizia que algo não estava certo, mas eu não tinha o direito de interferir na sua vida privada naquela época. Anita sentiu um peso enorme ser tirado de seus ombros. Ela não estava sozinha. Agora, continuou Heitor, inclinando o corpo para a frente. Eu quero falar com a testemunha-chave. Posso me encontrar com o Tiago? O segundo encontro ocorreu no apartamento de Rafaela naquela mesma noite. Tiago, que inicialmente era tímido, começou a se abrir diante de Heitor. O advogado não falava com Tiago como se fosse uma criança. Falava com ele como se fosse uma testemunha importante. Com perguntas gentis, porém direcionadas. Tiago, você lembra se a voz no telefone era de homem ou mulher? Além de herança e sedativo, houve outra palavra que você lembrou? Heitor conseguiu fazer Tiago relatar o ocorrido com detalhes ainda mais ricos. Tiago conseguiu até imitar o tom de risada maldosa de Ricardo ao telefone. Para Heitor, a consistência e os detalhes da história de Tiago eram provas mais do que suficientes. Pois bem, disse Heitor, depois que Tiago voltou a brincar no quarto. Seu rosto agora estava sério. O plano desse homem é claro, e ele não vai parar. A rejeição da polícia e da família apenas fará com que ele se sinta superior e seguro. Ele vai tentar de novo. Isso nos dá uma vantagem. Sabemos o que ele fará a seguir. E o que devemos fazer, doutor? Perguntou Anita. Toda a sua esperança agora estava depositada naquele homem. Não podemos lutar contra ele de fora. Temos que lutar por dentro, respondeu Heitor com firmeza. A senhora deve voltar para aquela casa. O coração de Anita pareceu parar de bater. Voltar para aquela casa? Com Ricardo? Isso é impossível, eu não conseguiria. A senhora consegue, e a senhora deve, disse Heitor em tom convincente. É a única maneira de conseguirmos as provas que precisamos. Vamos transformar aquela casa em um palco. E o Ricardo será o ator principal, que, sem saber, mostrará todos os seus crimes diante de câmeras escondidas. A senhora não estará sozinha. Eu e minha equipe estaremos vigiando e ouvindo cada segundo, 24 horas por dia. A senhora será a isca, mas o anzol e a rede estarão em nossas mãos. O plano soava louco e extremamente perigoso. Viver sob o mesmo teto que um homem que planejava matá-la era um pesadelo. Mas ao ver o rosto de Heitor, tão confiante, e ao lembrar-se do olhar esperançoso de Tiago, Anita soube que não havia outra escolha. Não era mais sobre fugir e se esconder, era sobre retomar o controle. Então, naquela noite, eles traçaram a estratégia de guerra. Heitor contataria uma agência de segurança privada confiável para instalar equipamentos de escuta e câmeras de vídeo de última geração em todos os cantos da casa.
A instalação seria feita enquanto Ricardo estivesse trabalhando. Anita e Tiago ficariam em um hotel preparado por Heitor durante o processo de instalação. Eles também prepararam um cenário para a volta de Anita. Ela deveria ligar para Ricardo, chorar e dizer que se sentira perturbada e precisava de um tempo sozinha. No entanto, deveria dizer que percebera seu erro e queria voltar. Teria que atuar como se realmente acreditasse que Ricardo fosse o marido bom e preocupado. Teria que desempenhar seu papel perfeitamente. O objetivo era claro: induzir Ricardo a retomar seu plano, fazendo-o ser descuidado por se sentir no controle. Eles gravariam cada conversa telefônica, cada movimento suspeito, até que ele fosse pego pela rede que pensava estar lançando para Anita. O medo ainda percorria o corpo de Anita. No entanto, agora, esse medo era equilibrado por um objetivo fervoroso. Ela olhou para Heitor e depois para o quarto onde o filho estava. Ela não fugiria mais. Voltaria para aquele ninho de cobras. Não como uma presa trêmula de medo, mas como uma isca letal, pronta para atrair o predador para sua própria armadilha. O espetáculo mais perigoso de sua vida estava prestes a começar. O processo de transformação foi rápido e silencioso. Enquanto Ricardo saía para o escritório no dia seguinte, imaginando que sua esposa instável estava se acalmando em algum lugar, a equipe enviada por Heitor entrou na casa. Eles não eram meros técnicos, eram artistas do disfarce. Em menos de 3 horas, a casa que antes fora testemunha silenciosa de um plano criminoso, agora havia sido transformada em um palco de vigilância de alta tecnologia. Anita observava de um furgão do outro lado da rua, seu coração batendo forte ao ver aqueles profissionais trabalhando. Uma câmera microscópica foi escondida dentro do detector de fumaça no teto da sala. Outra lente, não maior que a ponta de uma caneta, foi instalada no relógio digital ao lado da cama deles. O porta-retrato do casamento de Anita e Daniel, que ela propositalmente deixara na sala, agora tinha novos olhos que vigiavam. Até um urso de pelúcia antigo de Tiago no quarto dele agora era uma testemunha muda, com uma câmera instalada em um dos seus olhos pretos brilhantes. Escutas foram colocadas em locais estratégicos, debaixo da mesa de jantar, atrás da tomada no escritório de Ricardo e perto do telefone fixo. Sua casa agora não era mais um refúgio, mas sim uma teia de aranha complexa. E Anita precisava voltar para atrair a aranha para dentro dela. Após a equipe terminar e sair sem deixar rastros, chegou o momento de Anita encenar sua primeira cena. Com as mãos trêmulas, discou o número de Ricardo. Seu coração parecia pular na garganta ao ouvir o tom de chamada. Este era seu primeiro teste. Tinha que parecer destruída, confusa e arrependida. Alô? A voz de Ricardo atendeu do outro lado com um tom de preocupação forçada bem evidente. Ricardo, começou Anita, deixando a voz embargada e rouca. Ela fechou os olhos, imaginando toda a dor e perda que já sentira e canalizando isso na voz. Sou eu, Anita. Anita, meu Deus, querida, onde você está? Eu quase fiquei louco te procurando! Exclamou Ricardo, uma atuação extraordinária. Me perdoa, Ricardo, soluçou Anita, seguindo o roteiro ensaiado com Heitor. Eu só me senti muito perturbada. Tudo parecia tão pesado. Precisei de um tempo para ficar sozinha, para pensar, mas percebi que errei. Eu não deveria ter saído assim. Estou com muito medo. Houve um breve silêncio do outro lado. Anita pôde imaginar Ricardo sorrindo vitorioso.
Shh, está tudo bem, querida. Sua voz agora soava doce e reconfortante. Eu entendo. Sei que deve estar sob muita pressão. Não pense em mais nada. Volte para casa. Sim, eu sinto sua falta. O Tiago também deve sentir falta do quarto dele. Venha para casa. Enfrentaremos tudo juntos. Eu vou voltar agora, respondeu Anita, e a ligação terminou. Anita respirou fundo. A primeira parte funcionara. Agora teria que enfrentar a parte mais difícil: voltar para o abraço do seu monstro. A viagem de volta pareceu 100 vezes mais tensa do que a viagem da fuga. Ao lado dela, Tiago estava em silêncio, já instruído por Anita. Lembre-se, querido, aconteça o que acontecer, fique perto da mamãe e comporte-se normalmente. O papai Ricardo não sabe de nada. Isso é apenas o nosso teatro para pegar as pessoas más. Entendeu? Tiago apenas assentiu. Seu rostinho parecia muito firme. Quando o carro entrou no pátio da casa, Anita viu Ricardo já esperando na varanda. Assim que ela desligou o motor, Ricardo correu em direção à porta do carro. Quando Anita desceu, o homem a puxou imediatamente para um abraço apertado. «Tive tanto medo de te perder», sussurrou Ricardo em seu ouvido. O abraço parecia possessivo, não protetor. O aroma dele, que antes a acalmava, agora era nauseante. Anita teve que reunir toda a sua força de vontade para não empurrar o homem. Ela forçou o corpo a relaxar, encostou a cabeça no peito de Ricardo e deixou algumas gotas de lágrimas caírem. Lágrimas de medo que ela disfarçou como lágrimas de alívio. «Me perdoa», sussurrou ela, rouca. Os dias seguintes foram uma dança perigosa em um palco de morte. Anita desempenhou seu papel de esposa frágil e arrependida com perfeição. Estava mais quieta, mais obediente e sempre buscava o apoio de Ricardo, fazendo sentir-se necessário e poderoso. Ricardo, por outro lado, era a imagem do marido ideal. Era paciente, atencioso e nunca mencionou a partida de Anita. Ele mimava Anita e Tiago como se para compensar a tristeza que haviam passado. No entanto, Anita agora via tudo com outros olhos. Por trás de cada sorriso de Ricardo, via o brilho do predador. Por trás de cada toque gentil, sentia a frieza da intenção maligna. Ela vivia em um estado de alerta máximo. Garantia comer apenas o que ela mesma cozinhava, beber apenas de garrafas de água mineral que ela mesma abria. Toda noite, deitava-se ao lado de Ricardo, fingindo dormir, enquanto todos os seus músculos estavam tensos, pronta para reagir se houvesse qualquer movimento suspeito. A única coisa que a mantinha sã era saber que Heitor e sua equipe estavam vigiando. Um fone de ouvido sem fio minúsculo estava sempre com ela, escondido sob o cabelo, dando-lhe uma linha de comunicação secreta em caso de emergência. Tiago também desempenhou bem seu papel. O menino tornou-se mais quieto e manteve distância, um comportamento que Ricardo facilmente interpretou como o impacto da instabilidade da mãe. Ricardo nunca suspeitou que a criança que ele subestimava era quem arruinara seu plano perfeito. Após quase uma semana daquela encenação, Ricardo, começando a sentir-se confortável e confiante de que Anita voltara totalmente para suas mãos, finalmente cometeu um erro. Naquela noite, Anita estava no banheiro. Ricardo, achando que ela não poderia ouvi-lo, entrou no escritório para fazer uma ligação. No banheiro, Anita apertou um botão em seu dispositivo, ativando a escuta para o microfone do escritório. A voz de Ricardo soou clara e o tom era completamente diferente. Desaparecera toda a doçura e o calor, substituídos por uma voz fria, afiada e cheia de arrogância. Ela já voltou, disse Ricardo a alguém do outro lado do telefone. Exatamente como previmos, ela está emocionalmente instável. Engoliu toda a minha conversa. Só mais um pouco e toda a fortuna do Daniel será nossa. Prepare-se. O sangue de Anita pareceu congelar em suas veias.
Era isso. A confissão que esperavam. A prova incontestável. No entanto, uma palavra naquela frase a deixou mais alerta. Nossa! Então Ricardo não trabalhava sozinho. Tinha um cúmplice. A ameaça era maior e mais organizada do que ela imaginara. Quem seria a pessoa do outro lado do telefone? Aquela pergunta girava em sua mente enquanto ela desligava a torneira, preparando-se para sair e continuar seu espetáculo com aquela nova e terrível informação. No dia seguinte, Anita encontrou Heitor em uma boutique de roupas vazia, fingindo estar fazendo compras. Dentro do provador apertado, ela contou sobre a gravação da conversa telefônica de Ricardo. O rosto de Heitor endureceu ao ouvir a palavra nossa. Isso muda tudo, disse Heitor calmamente. Não estamos lidando apenas com um golpista, mas possivelmente com uma quadrilha. Isso torna a posição da senhora muito mais perigosa. Precisamos identificar o cúmplice imediatamente. Como faremos isso? Perguntou Anita. Um novo medo voltava a rastejar por ela. Pessoas gananciosas são sempre impacientes, respondeu Heitor. Não podemos esperar que ele se mova. Temos que forçá-lo a se mover. Temos que dar a ele algo valioso demais para deixar passar. Algo que o deixará, e ao seu cúmplice, desprevenidos. Está na hora de lançarmos a isca. O plano já estava pronto, mas agora parecia muito mais urgente. Naquela noite, Anita executou a segunda parte da estratégia. Ela esperou o momento certo, quando Ricardo estava relaxando no sofá após o jantar. Com o rosto um pouco hesitante, mas cheio de esperança, Anita sentou-se ao lado dele, trazendo uma pilha de folhetos e documentos de propriedades falsos, preparados com riqueza de detalhes pela equipe de Heitor. Ricardo, chamou ela suavemente, tem algo que eu queria conversar. Ricardo largou o jornal, fazendo cara de total atenção. Claro, querida, o que houve? Durante o tempo que estive fora, pensei muito. Começou Anita, com os olhos fixos à frente, como se estivesse sonhando. Percebi que, talvez, um dos motivos para eu continuar me sentindo triste é que ainda vivo sob a sombra do Daniel. Esta casa, os bens que ele deixou, tudo é um lembrete constante. Ricardo assentiu devagar, os olhos brilhando de interesse. Ele podia ver para onde a conversa estava indo. Eu quero começar algo novo. Algo que seja nosso, continuou Anita. Ela entregou o folheto do topo, que mostrava imagens de vilas luxuosas em Búzios com o pôr do sol ao fundo. Uma antiga amiga me ofereceu uma oportunidade de investimento incrível, um projeto de construção de um complexo de luxo. Os lucros são muito altos e é uma oportunidade exclusiva, oferecida a poucas pessoas. Anita pôde ver como o maxilar de Ricardo endureceu levemente. Seus olhos escaneavam os números de lucro nos folhetos. O problema, disse Anita em tom de desamparo, é que para participar deste investimento, preciso de dinheiro vivo em grande quantidade em pouco tempo. Terei que vender boa parte das ações e títulos que o Daniel deixou. Também pensei em vender um dos apartamentos. Eu não entendo nada disso. Preciso da sua ajuda, Ricardo. Você poderia me ajudar a cuidar de tudo para que possamos construir nosso novo futuro juntos? Anita encarou Ricardo com um olhar de esperança, desempenhando seu papel de esposa ingênua que entregava toda a confiança ao marido. O silêncio que se seguiu pareceu durar para sempre. Anita via a batalha interna de Ricardo. Havia um pouco de dúvida em seus olhos, talvez suspeitando porque tudo viera tão de repente. No entanto, a ganância era uma emoção muito mais forte. A perspectiva de obter dinheiro vivo em massa,
sem precisar falsificar assinaturas ou passar por processos judiciais complexos, era uma isca irresistível. Seu plano, que antes era complicado, tornava-se simples. Finalmente, a dúvida nos olhos de Ricardo desapareceu, substituída pelo brilho de predador que Anita conhecia tão bem. Ele abriu um sorriso largo, o sorriso mais sincero que Anita já vira dele, pois nascera de sua ganância pura. Com certeza, querida, disse ele animado. Ele pegou a mão de Anita e a apertou. Tudo por você, tudo pelo nosso futuro. Não se preocupe, deixe todos os documentos comigo. Eu cuidarei de tudo. Tenho contatos que podem agilizar o processo de venda desses ativos. Naquela noite, Anita entregou a pilha de documentos falsos a Ricardo e, como previsto, ele engoliu a isca inteira. Nos dias seguintes, a casa foi preenchida pela atividade animada de Ricardo. As câmeras escondidas eram testemunhas mudas de sua agitação. Ele era gravado telefonando para várias partes, marcando encontros e, mais importante, falava frequentemente com o cúmplice misterioso. Ele caiu na armadilha. A voz de Ricardo soava vitoriosa no dispositivo de escuta. Ela vai transformar tudo em dinheiro e me entregar de bandeja. Prepare os documentos de transferência bancária em nome da nossa empresa de fachada. Aquela mulher boba não vai ler os detalhes. Anita observava tudo à distância, fazendo seu papel com paciência. Sentia-se como uma marionetista, controlando o boneco mais perigoso do mundo. Cada movimento de Ricardo era fruto de um puxão em suas cordas. O homem estava tão cegado pela isca de ouro à sua frente que não percebia que cada passo dado apenas o enredava mais. Até que, em uma noite, Anita ouviu novamente uma conversa crucial no escritório. A voz de Ricardo soava final e cheia de antecipação. Está tudo pronto, disse ele ao cúmplice. O banco vai liberar o dinheiro na próxima sexta-feira. O valor entrará na conta pessoal dela. Depois disso, executamos o plano B imediatamente. Desta vez, não pode haver erro nenhum. Anita segurou a respiração. Plano B. Aquele termo soava tão frio e definitivo. Não era mais apenas um plano para dopá-la e roubar os bens. Certamente era algo muito pior. Algo que garantiria que ela nunca mais pudesse falar ou lutar. A ampulheta fora virada. Ela tinha até sexta-feira para descobrir o que era o plano B e impedi-lo antes que fosse tarde demais. O tempo parecia correr cada vez mais rápido. Cada segundo aproximava Anita daquela temida sexta-feira. O termo plano B ecoava em sua cabeça. Um eco frio que sugeria uma finalidade terrível. No seu quartel-general temporário, um escritório alugado transformado em centro de comando, Anita, Heitor e a equipe trabalhavam incansavelmente. As prioridades eram duas: descobrir quem era o cúmplice de Ricardo e desvendar o que realmente era o plano B antes que fosse executado. A equipe de Heitor movia-se como uma máquina coordenada. Um perito digital começou a vasculhar os registros de chamadas de Ricardo, procurando números contatados em horários estranhos. Um analista financeiro rastreava cada fluxo de dinheiro das contas de Ricardo que conseguiam acessar, buscando transações suspeitas. Enquanto isso, em campo, uma equipe de vigilância seguia cada movimento de Ricardo. Eram como sombras, seguindo-o desde o momento em que saía de casa até sua volta, verificando cada lugar visitado e cada pessoa encontrada. O próprio Ricardo, à medida que o dia da liberação do dinheiro se aproximava, demonstrava sinais de paranoia. Certa tarde, as câmaras escondidas o gravaram, verificando cada canto do seu escritório. Ele batia nas paredes, olhava atrás dos quadros e até passava a mão debaixo da mesa. Anita e a equipe, vigiando de longe, seguravam a respiração. Se um único equipamento fosse encontrado,
toda a operação desmoronaria e a vida de Anita estaria em perigo ainda maior. Felizmente, os equipamentos instalados eram de qualidade superior, escondidos tão perfeitamente que Ricardo, um amador, não encontrou nada. Ele acabou desistindo, talvez culpando-se por assistir a muitos filmes de espionagem. Aquele momento, embora tenso, deu à equipa certeza de que Ricardo estava sob pressão e logo cometeria um erro. O erro finalmente aconteceu na quarta-feira, 2 dias antes do dia planejado. A equipe de vigilância relatou que Ricardo fora a um shopping movimentado na hora do almoço, um comportamento incomum para ele. Ele não entrou em lojas ou restaurantes, mas foi direto para uma praça de alimentação lotada. Lá, no meio de centenas de visitantes, sentou-se em uma mesa e esperou. Alguns minutos depois, um homem se juntou a ele. A equipe de vigilância, de vários ângulos, conseguiu tirar fotos e fazer vídeos do encontro com clareza. À noite, no apartamento de Rafaela, que ainda era seu refúgio secreto, Heitor mostrou as fotos para Anita na tela do notebook. O coração de Anita pareceu parar de bater. O homem sentado diante de Ricardo, o homem que ria e batia no ombro do marido, não era um estranho. Era um rosto que ela conhecia, embora não o visse de perto há alguns anos. Um rosto que carregava o mesmo sangue do seu falecido marido, Daniel. Adriano, sussurrou Anita com a voz quase inaudível. É o Adriano, o meio-irmão do Daniel. Imediatamente, as peças do quebra-cabeça complexo se encaixaram de forma terrível. Adriano, o meio-irmão que sempre vivera à sombra do sucesso de Daniel. O homem que sempre exibia um sorriso fino em cada evento familiar, mas cujos olhos emanavam uma inveja impossível de esconder. Anita lembrou-se de como Adriano sempre reclamava que o pai fora injusto, que Daniel ficara com a maior parte dos negócios e da herança. Após a morte de Daniel, Adriano tentara se aproximar de Anita, fingindo oferecer ajuda com os bens. Mas Anita recusara educadamente por conselho de Heitor. Agora tudo ficava claro. Não era apenas um crime por ganância. Era um crime nascido da vingança e da inveja enraizadas por anos. Adriano era a mente por trás de tudo. Ele tinha todas as informações internas. O valor da riqueza de Anita, seu estado emocional após perder Daniel, a planta da casa e até seus hábitos. Ricardo era apenas um peão, um rosto bonito usado por Adriano para entrar na vida de Anita e executar seu plano cruel. Com a identidade do cúmplice revelada, a equipe de Heitor focou a investigação em Adriano. O que descobriram fez o sangue de Anita gelar. Adriano, usando um nome falso, comprara uma vila isolada em Petrópolis na semana anterior. A transação fora feita em dinheiro vivo. Mais assustador ainda, o histórico de buscas na internet do computador de seu escritório mostrava coisas de arrepiar. Heitor leu em voz baixa, porém pesada. As buscas das últimas 2 semanas incluem: como fazer um acidente de carro parecer real, efeitos de falha no freio em estradas íngremes, dosagem de cianeto de potássio letal para humanos e comprar propriedades no exterior sem impostos. Ali estava, o plano B. A imagem agora estava completa e era brutal. Depois que os centenas de bilhões entrassem na conta de Anita na sexta-feira, Ricardo a convidaria para sair e comemorar em algum lugar na serra. Lá, Adriano estaria esperando. Eles não iriam apenas dopar Anita. Eles iriam matá-la. Provavelmente sabotando os freios do carro e fazendo-a cair em um desfiladeiro no caminho de volta. Sua morte pareceria um trágico acidente envolvendo uma viúva que acabara de encontrar a felicidade.
Enquanto isso, Adriano e Ricardo transfeririam todo o dinheiro de Anita para o exterior e desapareceriam para sempre. Anita encarou a tela do notebook, a foto de Adriano sorrindo cínico. Ela agora sabia quem era seu inimigo, como pretendiam matá-la e quando fariam isso. A sexta-feira não era mais apenas o prazo da liberação do dinheiro, era a data de sua execução. Um sentimento de medo imenso a percorreu. No entanto, por trás do medo crescia uma nova força. A força de uma futura vítima que agora detinha o mapa completo do plano de seus assassinos. A quinta-feira pareceu o dia mais longo da vida de Anita. Ela viveu cada hora, cada minuto, cada segundo, com a consciência plena de que estava morando com o homem que planejara sua morte detalhadamente. Cada sorriso de Ricardo, cada toque, cada palavra doce, agora soava como parte de um ritual de morte macabro. No entanto, Anita não podia vacilar. O espetáculo deveria continuar até o ato final. Naquela manhã, ela propositalmente discutiu os planos de investimento com entusiasmo na mesa de jantar. Falou sobre o tipo de cortina que escolheria para a casa em Búzios, sobre a escola internacional para o Tiago por lá, pintando um futuro lindo e convincente. Ricardo ouvia com um sorriso satisfeito. Seus olhos brilhavam ao ver como a mulher à sua frente era fácil de controlar. Ao meio-dia, Anita fez uma ligação falsa para o banco. Do outro lado, um membro da equipe de Heitor se passou pelo gerente, confirmando que o processo de liquidação dos bens estava correndo bem e que o dinheiro entraria na conta de Anita no dia seguinte. Ricardo, que escutava propositalmente da sala ao lado, engoliu todas as mentiras sem suspeitar. Aquela noite foi a mais difícil. Ao deitar-se, Anita sentiu o braço de Ricardo em volta do seu corpo. Mal posso esperar pelo amanhã, sussurrou o homem em seu ouvido. Amanhã será o primeiro dia do resto de nossas vidas maravilhosas. Anita apenas assentiu, contendo a náusea que subia pela garganta. Fechou os olhos, orando para que o amanhecer chegasse logo, trazendo fim de todo aquele pesadelo. Sexta-feira, ao meio-dia, conforme o roteiro, uma notificação falsa apareceu na tela do celular de Anita. Uma mensagem curta do banco, informando que a quantia de centenas de bilhões de reais fora transferida para sua conta. Ela mostrou a Ricardo com uma expressão de alegria forçada. A reação de Ricardo foi o auge de sua encenação. Seu rosto irradiava uma ganância pura e incontrolável. Ele levantou Anita, girou-a e deu uma gargalhada alta. "Conseguimos, querida! Conseguimos!" exclamou ele. Beijou Anita com brutalidade. Um beijo de vitória que parecia um carimbo de posse. "Você é minha deusa da sorte." Como previsto, Ricardo imediatamente sugeriu sua ideia. "Hoje à noite", disse ele, segurando os ombros de Anita, "precisamos comemorar. Reservei um lugar em um restaurante muito especial no topo da colina. A vista é incrível. Só nós dois, para celebrar o início da nossa nova vida." Um restaurante na colina, indo para a serra. Tudo exatamente como haviam descoberto. A armadilha estava escancarada, esperando que ela entrasse. "Com certeza, Ricardo. Vou me preparar", respondeu Anita com voz firme. Naquela tarde, enquanto Ricardo se arrumava, foi o momento da despedida de Anita e Tiago. Heitor e uma policial já esperavam no carro estacionado na esquina. Anita abraçou Tiago com muita força, beijando cada centímetro do rosto do filho. "Lembre-se do que a mamãe disse, Tiago. Menina inteligente,
Campeão da mamãe. A mamãe só vai sair rapidinho com o Dr. Heitor. Depois eu volto para te buscar, sussurrou ela, lutando contra as lágrimas. Cuidado, mamãe, foi tudo o que Tiago disse. No entanto, seu olhar demonstrava um entendimento muito além de sua idade. Anita entregou a mão do filho ao aperto firme de Heitor. Cuide do meu campeão, doutor, disse ela, ecoando o testamento de seu falecido marido. Anita voltou para casa antes que Ricardo terminasse de se arrumar. Colocou seu melhor vestido, fez a maquiagem, tornando-se a imagem de uma esposa feliz, pronta para celebrar sua sorte. Ao entrarem no carro, o mesmo carro cujos freios poderiam ser sabotados para a volta, Anita sentiu o coração disparar. No entanto, seu rosto permaneceu calmo. A viagem para o restaurante na colina pareceu surreal. Ricardo dirigia enquanto falava sobre todos os luxos que comprariam. Anita respondia ocasionalmente. Sua mente estava focada no que viria a seguir. O restaurante era exatamente como imaginara. Elegante, luxuoso e muito vazio. Ricardo aparentemente alugara toda a área da varanda privativa, que dava para as luzes da cidade lá embaixo. Anita sabia que, entre a equipe da cozinha, garçons e alguns clientes em outras áreas, havia policiais disfarçados e membros da equipe de Heitor prontos para agir. Perfeito, não é? Disse Ricardo, puxando a cadeira para Anita. Ele pediu uma garrafa do champanhe mais caro. Quando o garçom, que era um dos melhores policiais, trouxe a garrafa, Ricardo assumiu o serviço educadamente. Deixe comigo, disse ele. Este é o nosso momento. Quando Ricardo deu as costas a Anita por um instante para abrir a garrafa, a câmera minúscula escondida no broche de flor, no vestido de Anita, gravou tudo. A mão de Ricardo moveu-se rápido, inserindo um pequeno comprimido branco em uma das taças antes de servir o champanhe. Não era apenas um sedativo. A equipe já suspeitava. Era algo mais forte, que a deixaria paralisada ou minimamente muito tonta para fazer o acidente parecer mais convincente. Quando Ricardo se virou, outro garçom executou seu papel. Ele caminhou rápido em direção à mesa e de repente tropeçou, derrubando uma bandeja com gelo no chão, perto de Ricardo. O barulho e o vidro quebrado criaram a distração perfeita por 2 segundos. Ricardo olhou irritado para o barulho. Nesses 2 segundos cruciais, o primeiro garçom que servira o champanhe, com um movimento veloz e quase imperceptível, trocou a taça envenenada de Anita por uma idêntica e limpa. "Perdão, senhora, me perdoem pela minha falta de atenção", exclamou o garçom caído. Ricardo apenas acenou com a mão, irritado. Sua atenção voltou para Anita. Ele não percebera nada. Levantou sua taça, que agora continha o champanhe envenenado. "A nós, querida", disse ele. Seu sorriso agora parecia um esgar diabólico. "Ao nosso novo começo." Anita, com a mão levemente trêmula, levantou sua taça limpa. Encarou o homem diretamente nos olhos. "A nós", respondeu. Sua voz soou clara em meio ao vento da noite. Ela esboçou um sorriso leve, um sorriso que guardava todos os segredos e a justiça que estava por vir. Ricardo sorriu satisfeito, vendo Anita aproximar a taça dos lábios. Acreditava plenamente que vencera. Não sabia que a bebida que segurava em sua própria mão seria o desfecho de todas as suas mentiras. Anita levantou a taça, brilhando sob a luz fraca da varanda. Encarou Ricardo nos olhos, um olhar que agora não guardava mais fragilidade, mas sim um brilho afiado como aço. "A nós", repetiu. Ricardo abriu um sorriso largo, o sorriso de um vencedor chegando à linha de chegada. Ele viu Anita encostar a borda da taça nos lábios
e incliná-la um pouco. Aos olhos de Ricardo, sua esposa engolira o líquido que abriria caminho para sua riqueza eterna. Com uma alegria transbordante, Ricardo levantou sua própria taça e bebeu tudo em um grande gole. O gosto do champanhe caro desceu por sua garganta, uma celebração de sua inteligência e vitória. Houve um silêncio momentâneo, enquanto Ricardo pousava a taça, esperando o efeito do remédio em Anita. Imaginava que o corpo dela começaria a fraquejar. Seus olhos pesariam, dando-lhe o motivo perfeito para levá-la para casa, em direção ao cenário do acidente planejado. No entanto, alguns segundos se passaram. Depois, 10 segundos. Depois, 30. Anita continuava sentada ereta na cadeira. Seu rosto estava calmo, seu olhar firme, e não havia sinal algum de confusão. Pelo contrário, era Ricardo quem começava a sentir algo estranho. O ambiente, que antes parecia focado, começou a girar levemente. As luzes ao longe pareciam se dividir em duas. Uma onda de tontura estranha o atingiu, seguida por um peso que se espalhava pelos braços e pernas. Ele piscou várias vezes, tentando afastar a sensação esquisita. "Você está bem, Ricardo?" A voz de Anita soava tão nítida e estável, contrastando com o caos que começava em sua cabeça. Ricardo olhou para a esposa. A mulher sentada diante dele agora parecia diferente. Onde estava a esposa frágil e medrosa que ele conhecia? Aquela figura estava tão calma, tão no controle da situação. E nos olhos dela, Ricardo viu algo que o fez estremecer. Não era amor, nem medo, mas sim uma piedade fria, como a que se dedica a um animal já capturado. O pânico começou a tomá-lo. Isso não estava certo. Deveria ser Anita a estar assim, não ele. O que está acontecendo?" sibilou, sua voz começando a ficar arrastada. Ele tentou se levantar, mas suas pernas pareciam gelatina. Cambaleou e caiu sentado novamente na cadeira. "Não está acontecendo nada, Ricardo", respondeu Anita. Sua voz permanecia calma. "Apenas parece que seu plano para esta noite não saiu como esperado." A consciência atingiu Ricardo como um martelo. A bebida. Devia ser a bebida. "Você trocou as taças", acusou com voz rouca. Sua arrogância dera lugar a um medo puro. "O que você colocou na minha bebida?" Nesse momento, o espetáculo real começou. Os garçons que se moviam sem som ao redor deles, de repente, pararam. Os clientes das outras mesas, que pareciam conversar animados, levantaram-se todos de uma vez. O chefe, que saíra da cozinha para verificar algo, agora caminhava em direção a eles. Em um instante, a varanda privativa fora cercada por mais de 10 pessoas de rostos sérios, movendo-se com precisão treinada. Não eram funcionários do restaurante. Eram agentes da lei. De um canto escuro, uma figura que Ricardo conhecia muito bem deu um passo à frente. Heitor. O rosto do velho advogado estava firme e vitorioso. "O jogo acabou, Ricardo", disse Heitor. Sua voz ecoou na varanda silenciosa. Um homem forte, que estivera fingindo ser o gerente do restaurante, parou ao lado de Ricardo e mostrou seu distintivo. "Sou o inspetor Borges, da Polícia Civil. Você está preso sob acusação de tentativa de homicídio qualificado, conspiração para estelionato e apropriação indébita." Os braços de Ricardo foram imobilizados. O som do clique das algemas fechando seus pulsos ecoou alto, selando o fim de todas as suas mentiras. "Isso é impossível! Vocês não têm provas!" gritou Ricardo, tentando resistir, embora sua força estivesse esgotada pelo sedativo. "Oh, nós temos muitas provas",
rebateu o inspetor Borges. Temos gravações de vídeo em alta definição pelo broche no vestido da dona Anita, que mostram você colocando este comprimido aqui. O inspetor levantou um pequeno frasco de evidência contendo o comprimido encontrado no bolso de Ricardo, dentro da taça dela. Temos gravações de áudio de semanas de cada canto da sua casa, incluindo todas as suas conversas telefónicas com o seu cúmplice, Adriano. Sabemos tudo sobre o plano E, sobre a vila em Petrópolis e sobre o plano do acidente de carro que você preparou. Ao mesmo tempo, a quilómetros dali, uma equipe policial fortemente armada invadiu a Vila Velha em Petrópolis. Encontraram Adriano na garagem dos fundos, manuseando um conjunto de ferramentas para sabotar sistemas de freios. Ele foi preso antes mesmo de perceber o que estava acontecendo. O mentor da conspiração ficou sem ação ao ser cercado pela justiça. De volta ao restaurante, o rosto de Ricardo mudou da negação para a palidez total e, em seguida, para um vermelho de pura fúria. Sua máscara caíra em pedaços, revelando o monstro que realmente era. Percebeu que não apenas falhara, fora manipulado do início ao fim. A mulher que ele considerava boba e instável fora a diretora de sua própria queda. Com o que restava de suas forças, movido pelo ódio puro, ele avançou na direção de Anita. "Sua desgraçada!" gritou, mas não conseguiu dar muitos passos. Os agentes o imobilizaram no chão com agilidade. Enquanto seu rosto era pressionado contra o piso frio, seus olhos, cheios de ódio, encaravam Anita, que continuava sentada calmamente. Todos os seus planos, todo o seu esforço, ruíram por causa de uma coisa que ele nunca considerou: a força de uma mãe e a inteligência de uma criança. "Tudo isso por causa daquele moleque maldito!" rugiu ele. Sua voz era rouca de raiva e arrependimento. "Eu deveria ter me livrado dele logo no começo também." Aquela frase foi sua confissão final. Um bônus inesperado, gravado por vários dispositivos, selando seu destino para sempre. A frase mostrava quão profunda e sombria era sua maldade. Ricardo foi arrastado para fora, deixando um rastro de gritos e pragas que logo se perderam na noite. A varanda que fora preparada para uma celebração de assassinato tornou-se a testemunha da vitória da justiça. Anita respirou fundo, a primeira respiração que parecia realmente livre após semanas. A adrenalina que a sustentara baixou, deixando um cansaço imenso, mas também um alívio infinito. O espetáculo terminara. O monstro fora capturado. Ela estava segura. Heitor se aproximou e colocou a mão no ombro de Anita. "Acabou, Dona Anita. A senhora conseguiu." Algumas semanas após a noite da prisão, a vida de Anita foi preenchida pelo processo judicial. No entanto, ela não se sentia mais como uma vítima amedrontada. Acompanhada por Heitor, deu seu depoimento diante dos investigadores e no tribunal, com a cabeça erguida. Sua história, que antes fora rejeitada, agora era ouvida com atenção, apoiada por uma pilha de provas incontestáveis: vídeos, áudios, dados digitais e a confissão furiosa de Ricardo. O caso atraiu a atenção da mídia. Manchetes em jornais e sites de notícias apelidaram o caso de "A Conspiração do Marido Diabólico", contando a história da viúva que quase fora vítima da traição mais cruel. No entanto, Anita não ligava para o barulho. Focava apenas em uma coisa: garantir que a justiça fosse feita até o fim. E a justiça chegou. Em um tribunal lotado, o juiz bateu o martelo. Ricardo e Adriano pareciam abatidos e derrotados. Sua arrogância desaparecera, substituída pelo vazio. Dada a natureza planejada, cruel e a falta de arrependimento, ambos foram condenados à prisão perpétua,
sem possibilidade de liberdade condicional. Ao serem retirados do tribunal, Anita não sentiu ódio nem satisfação. Sentiu apenas um ponto final, o encerramento de um capítulo sombrio em sua vida. Após a sentença, Anita começou a reorganizar sua vida com passos firmes. O primeiro passo foi vender aquela casa. Uma casa que guardava memórias amargas e cujos cantos lembravam a traição. Vendeu-a rápido, sem se importar se o preço estava um pouco abaixo do mercado. Queria apenas apagar seus rastros dali. O segundo passo, com Heitor, foi reformular toda a gestão financeira. Grande parte da herança de Daniel foi colocada em um fundo fiduciário seguro que só poderia ser acessado por Tiago quando ele atingisse a maioridade. Anita percebeu que aquele dinheiro, que fora a fonte do mal, deveria ser transformado em uma ferramenta para garantir o futuro do filho. O terceiro passo, e o mais difícil, foi fazer as pazes com a família. Sua mãe veio procurá-la chorando muito, pedindo perdão por ter duvidado. Perdoa a sua mãe, Anita. Eu fui tão charme falso dele. Anita abraçou a mãe. Não guardava rancor. Entendia quão habilidoso Ricardo era na manipulação e estava grata por ter a família de volta ao seu lado. 6 meses depois, o som das ondas e as risadas das crianças tornaram-se a trilha sonora da nova vida de Anita. Ela e Tiago mudaram-se para uma casa menor, perto da praia. A casa não era luxuosa como a anterior, mas suas paredes eram cheias de luz solar e ar fresco. E, o mais importante, não havia mentiras escondidas ali. Tiago voltara a ser ele mesmo, um menino de 7 anos, alegre, que passava as tardes correndo atrás das ondas e soltando pipa. O medo em seus olhos desaparecera, substituído por uma curiosidade inocente. O trauma talvez sempre fizesse parte dele, mas não o definia mais. Ele não era mais uma testemunha-chave, era apenas um menino que amava muito a mãe. Naquela tarde, Anita sentou-se em uma toalha de piquenique na beira da praia, observando Tiago rir alto enquanto sua pipa dançava no céu. O rosto de Anita estava calmo, seu sorriso era sincero e em paz. Não estava mais alerta, não sentia mais necessidade de olhar para trás. A ferida em seu coração tornara-se uma cicatriz, um lembrete da força que ela nunca soube que possuía. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e dourado, Tiago correu até ela e encostou a cabeça no ombro da mãe. "A pipa voou muito alto, mamãe", disse ele. "Sim, querido, como o campeão da mamãe", respondeu Anita, acariciando o cabelo do filho. "Eu te amo, mamãe", sussurrou Tiago. Anita abraçou o corpinho dele com força. "A mamãe te ama muito mais, meu pequeno herói." Enquanto começavam a guardar as coisas do piquenique, uma notícia de rádio de um frequentador próximo ecoou baixinho. O locutor informava que o último pedido de recurso apresentado pelos condenados Ricardo e Adriano fora negado pelo Supremo Tribunal Federal. Ambos passariam o resto de suas vidas atrás das grades. Anita ouviu a notícia. Era o selo final. A confirmação de que aqueles monstros nunca mais poderiam machucar ninguém. Ela sorriu. Não um sorriso de vitória, mas um sorriso de paz. Pegou a mão de Tiago e juntos caminharam para longe da praia, deixando o pôr do sol para trás, em direção a um novo amanhecer, claro e cheio de esperança. 10 anos se passaram desde aquela noite tensa. O tempo fora um curador gentil, transformando as feridas abertas em cicatrizes desbotadas, um lembrete permanente de uma batalha vencida, não mais uma fonte de dor constante. A pequena casa à beira-mar tornara-se testemunha de risadas incontáveis, conversas até tarde da noite e uma paz conquistada com esforço. Suas paredes não eram mais de um branco estéril, mas decoradas com fotos de viagens, pinturas em aquarela feitas por Anita e estantes cheias de livros. Não era apenas um abrigo,
Era um lar no sentido real da palavra. Na varanda dos fundos, de frente para o mar azul, um jovem alto estava concentrado, a lente de sua câmera apontada para um bando de gaivotas na areia molhada. Ele tinha 17 anos, à beira da vida adulta. O cabelo era preto intenso, como o de seu pai, mas o olhar afiado e observador era só dele. Era Tiago. O menino assustado e pálido na cozinha naquela noite transformara-se em um adolescente calmo, confiante e extremamente inteligente. O medo da infância não o destruíra. Pelo contrário, moldara-o em uma pessoa muito perceptiva, alguém que aprendeu a ver o que os outros não viam. Anita o observava da porta, com uma xícara de chá quente nas mãos. Com 40 anos recém-completados, finas linhas de expressão surgiam ao redor de seus olhos. No entanto, eram linhas nascidas de sorrisos, não de tristeza. Ela não vivia mais em estado de alerta. Seus ombros não estavam mais tensos. Havia encontrado um novo propósito, muito maior do que apenas sobreviver. Após o término dos processos judiciais, quando a poeira da batalha assentou, Anita percebeu que sua experiência lhe dera um dom estranho. Uma voz. Uma voz para aqueles em quem ninguém acredita. Para aqueles cujos gritos são abafados pela manipulação e pelo descaso. Com a orientação de Heitor, que se tornara um grande amigo e mentor, Anita usou parte da herança de Daniel para fundar uma instituição, o Instituto Farol da Esperança. O nome podia soar comum, mas sua missão era muito real. O Instituto tornou-se um porto seguro para vítimas de fraudes sofisticadas e violência doméstica, especialmente mulheres em situações onde o agressor conseguia distorcer os fatos, pintando a vítima como mentalmente instável. O Farol da Esperança oferecia o que Anita mais sentira falta no início de sua luta. Um lugar seguro para se esconder, assistência jurídica gratuita de advogados jovens e dedicados e, o mais importante, alguém disposto a ouvir e acreditar incondicionalmente. Anita não era apenas uma doadora passiva, era o coração daquela fundação. Toda semana, dedicava tempo para sentar com as mulheres que chegavam. Não contava os detalhes horríveis de sua história, mas compartilhava seus sentimentos. Falava sobre como era ser chamada de louca pelas pessoas que se ama. Falava sobre o desespero de quando todas as portas parecem fechadas. E então, falava sobre como uma faísca de confiança, como a que ela depositara em Tiago e a que Heitor depositara nela, podia acender uma chama de resistência poderosa. Naquela tarde, antes de observar Tiago na varanda, ela terminara de conversar com uma jovem chamada Larissa. O marido de Larissa, um empresário carismático, assumira o controle de todas as contas do casal e estava tentando declarar Larissa mentalmente incompetente para obter a guarda total do filho único. A história de Larissa era um eco da história de Anita. "Ninguém acredita em mim", sussurrou Larissa com as lágrimas caindo. "Até minha própria mãe disse que sou paranoica. Disse que meu marido é bom demais para fazer algo tão cruel." Anita estendeu a mão e segurou a de Larissa, que estava fria. "Antigamente, eu também estive no seu lugar", disse Anita suavemente. "Eu sei como é. Mas escute, você não é louca, você não é paranoica. Você é uma testemunha do crime que está sendo cometido contra você. E aqui, neste lugar, todos nós acreditamos em você. Agora, vamos parar de chorar e começar a traçar o plano para lutar." Ver um brilho de esperança voltar aos olhos de Larissa era a maior satisfação de Anita. Havia transformado o veneno de sua vida em remédio para os outros.
Tiago finalmente abaixou a câmera, satisfeito com as fotos. Entrou em casa e sorriu para a mãe. Ficaram ótimas, mãe. A luz estava perfeita. Como fotógrafo, respondeu Anita carinhosamente. Hoje era um dia especial. Não era aniversário ou feriado. Era o dia da celebração particular deles. O dia do sussurro na cozinha. Eles nunca esqueceriam. Todo ano, nesta data, não faziam festa, mas celebravam com uma companhia tranquila, como um lembrete da base do relacionamento deles, a confiança mútua. Passaram a tarde caminhando pela praia, deixando o vento do mar bagunçar seus cabelos. Tiago, já enviou sua inscrição para a bolsa de estudos? Perguntou Anita. Tiago assentiu. Já enviei, mãe, para o curso de Perícia Digital e Segurança Cibernética. Espero ser aceito. Anita sorriu. A escolha do curso de Tiago não era por acaso. Anos atrás, provas digitais e gravações salvaram suas vidas. Agora, o filho queria dedicar a vida a dominar essa área. Quero criar sistemas melhores, mãe, disse Tiago de repente, olhando para o horizonte. Sistemas que consigam encontrar rastros de crimes escondidos em números e códigos. Quero garantir que se outra pessoa passar pelo que passamos, nenhuma prova, por menor que seja ignorada só porque a testemunha é uma criança. O coração de Anita se aqueceu. O filho processara o trauma do passado não como rancor, mas como um objetivo nobre. Seu pai ficaria muito orgulhoso de você, disse Anita sinceramente. Continuaram caminhando em um silêncio confortável. Anita sabia que em algum lugar, em uma prisão de segurança máxima, 2 homens viviam o resto de suas vidas no inferno que eles mesmos criaram. Heitor, em uma conversa há alguns anos, dera as últimas notícias sobre eles. Ricardo e Adriano, que antes eram cúmplices sólidos, acabaram culpando um ao outro na prisão. A aliança construída na ganância desmoronou em ódio. Foram transferidos para pavilhões separados após uma briga feia. Ricardo, o golpista de rosto bonito, agora era um homem velho, amargo e esquecido. Seu charme fora consumido pela raiva e pelo arrependimento. Enquanto isso, Adriano, a mente vingativa, passava os dias em um silêncio torturante, sendo para sempre a sombra do irmão que tanto odiava. A vida deles era o antíteses da vida de Anita e Tiago, estática, sem esperança e sem amor. Quando o sol começou a baixar, tingindo o céu com cores espetaculares, Tiago parou e olhou para a mãe. Mãe, disse ele, posso perguntar uma coisa? Naquela noite, na cozinha, quando eu implorei para a senhora ir embora, a senhora chegou a hesitar em algum momento? Anita sorriu, um sorriso tão sincero que alcançou seus olhos. Ela balançou a cabeça devagar. Não, Tiago, nem um pouco. Minha lógica podia gritar, mas meu coração de mãe sabia que você dizia a verdade. Acreditar em você foi a decisão mais fácil e a melhor que já tomei na vida. Os olhos de Tiago ficaram marejados. Ele se aproximou e abraçou a mãe com força. O abraço de um jovem alto e forte, mas que guardava o carinho e a gratidão de um filho por sua heroína. Ficaram ali, na beira do mundo, enquanto o entardecer dava lugar à noite. O eco do sussurro na cozinha de 10 anos atrás não soava mais assustador. Aquele eco mudara. Não era mais um sussurro sobre perigo, mas sim um sussurro sobre um novo começo. Um lembrete de que, mesmo no momento mais sombrio, uma pequena voz, cheia de verdade, se ouvida com o coração cheio de confiança, tem o poder de mudar tudo. Foi aquele sussurro que salvou uma vida.
E, no fim, gerou um legado de esperança que ecoará por muitos e muitos anos.